Galera, o Mengão decepcionou, na minha opinião, né? Era um jogo que era pra golear um time péssimo desse aí. Vamos ver aqui repercussão da mídia sobre o jogo. Em treino, porque foi uma batida muito parecida com duas batidas que o Flamengo tentou contra o Nova Iguaçu. Uma delas, o Pedro quase fez um gol de calcanhar na final do estadual. Parece algo que vem sendo trabalhado. Agora, não sei se vocês concordam, mas acho que há uma queda de rendimento no Flamengo em relação a uma parte, principalmente acho que antes da data FIFA, o Flamengo vinha dando impressões melhores. Tudo bem que foram 2 jogos de final de estadual, ainda que contra um time que não é o dos 4 grandes aqui do estado do Rio. Depois um jogo de maior exigência pela Libertadores, com um time bastante mexido. E hoje, de novo, um time de Libertadores, embora tenha-se a impressão de que seja o pior do grupo, né, pelo fato de ter tomado 4-0 em casa do Bolívar. O primeiro tempo do Flamengo poderia ter, sim, resultado em um placar mais elástico. Mas a produção, depois, principalmente no segundo tempo, não parecia com movimentos naturais, né? Parecia um jogo um pouco forçado, um pouco ansioso, não coordenado. Mais atrasada, assim, né? Parece que realmente um pouco mais lento. A gente fala assim de interesse, não é o querer, não querer, mas o interesse pelo jogo, eu falo, aquela ação que você vai fazer. Meio mais, como se fosse mais disperso, assim, realmente parece que não está naquele estado de prontidão como estava antes da data FIFA, você lembrou bem. E o jogo muda muito de cara, né? E aí tem horas que você precisa reagir bem a uma nova cara que o jogo tem. O Flamengo parecia que estava acomodado, não no sentido de desinteressado, mas confortável num jogo em que ele recuperava a bola, se organizava para atacar, tinha o adversário o tempo todo esperando lá atrás. No intervalo, o Palestino mudou os 2 pontas, os 2 jogadores de lado, começa a ter um pouco mais de escape, né? O Flamengo normalmente constrói com um lateral quase como um atacante e o outro por dentro como um meia. Em geral, os adversários vão tentar, quando forem buscar um contra-ataque rápido, jogar pelos lados, onde você, em tese, pode estar eventualmente mais descoberto. Só que o Flamengo vinha recuperando essa bola com muita rapidez. Começa a não recuperar, entra um contra-ataque, entra um segundo, o jogo muda de cara. O jogo começa a acontecer mais tempo perto do seu gol. E aí você tem que reagir a isso. Como o Flamengo não teve, no segundo tempo, um Pulgar no seu melhor jogo, o Arrascaeta não estava no seu melhor dia. Isso tudo foi tirando um pouco de equilíbrio. Agora, eu acho, e venho dizendo aqui, que o Flamengo teve as suas oscilações o tempo todo nesse primeiro trimestre. Nesse primeiro trimestre. De tempo, né? O Flamengo teve uma sequência, antes da data FIFA que você citou, que foi um pouco mais animadora, quando ele ganha na fase de classificação do Fluminense de 2-0, tem um jogo contra o Madureira que ele acaba confirmando a Taça Guanabara, uma diferença técnica grande, mas o time se impôs, e aí vem aquela semifinal com o Fluminense, o primeiro jogo em que o Flamengo faz o seu melhor jogo da temporada. O jogo da volta já é mais administrado, numa rotação mais baixa. As finais foram jogadas num nível abaixo, a exigência também era menor. Rotação total abaixo, mas né? o ritmo do time abaixo. E o jogo na Colômbia, que a gente fica na dúvida do quanto influiu ou não influiu a altitude. Agora, antes dessa fase boa, pré-data FIFA, tinha tido também 2 clássicos que não foram tão bem jogados. Contra o Vasco e contra o Botafogo. Contra o Vasco, o Flamengo flertou com o resultado de derrota, o Léo Pereira salva 2 bolas embaixo do gol. Então, os números do Flamengo são excelentes, mas ele passam a impressão de uma estabilidade que nem sempre foi vista em campo. O time do Flamengo tem pontos a melhorar, sim. Para a qualidade do elenco, ele ainda pode ser melhor ou jogar no nível, por exemplo, do primeiro tempo de hoje, por períodos maiores dos jogos. E outra coisa, né? Pelo volume que o Flamengo criou no primeiro tempo, poderia ter saído do primeiro tempo com uma goleada. Não pode se dar ao luxo. Tudo bem que hoje o jogo era contra o adversário mais fraco, tem que fazer o gol. Mas não se pode dar o luxo de perder tantos gols como perdeu, alguns gols muito tranquilos para se fazer. Tanto que no segundo tempo ele passou muito mais perto de tomar um empate, uma boa parte do que de fazer o segundo gol. Poderia ter pendido para um 5-0, como poderia ter terminado no empate no jogo de azar do Flamengo. Ou trazer aquela emoção para o jogo, que você fica na pressão desesperado para tentar fazer o segundo gol. Foram 2 defesas seguidas do Rossi num determinado momento, né? O Rossi defende, a bola volta, depois vem o escanteio. Vem o escanteio, ele defende de novo uma cabeçada no chão. Enfim, é algo para melhorar. O Mansur falou sobre números aqui. Vamos colocar então os números do jogo para a gente avaliar o que eles dizem para a gente depois desse Flamengo 2, Palestino 0. Posse de bola, 61% do Flamengo contra 39% do Palestino. Finalizações, veja, permitir 10 finalizações ao Palestino. 9 no segundo tempo, bastante. repetindo. 9 no segundo tempo. É muita coisa
para uma diferença tão abissal entre as duas equipes, né? Ainda que o Flamengo tenha produzido um bom número de Primeiro tempo, 12-1. Foram 20. Então, veja como o segundo tempo é abaixo. Segundo tempo, Flamengo, 9-8, né? pro Palestino. Então, finalizações no alvo, 8 do Flamengo, 3 do Palestino, 9-3 em escanteios, 10-13 em faltas cometidas, 3 impedimentos do Flamengo, 2 do time chileno. Que mostra um pouco da dispersão, que o fato de você estar impedido, da maneira que for os lances, assim, é algo de você estar um pouquinho mais ligado. concentrado, mais ligado, você não vai ficar. Passes trocados, 537 do Flamengo, 305 do Palestino, 87% de precisão nos passes do Flamengo contra 81% do time chileno, desarmes 6-9, cartões amarelos 2-4, não tivemos expulsões no jogo de hoje. Vale lembrar o seguinte, agora a Libertadores está uma leve pausa aí, né? São 3 rodadas de Campeonato Brasileiro para depois o Flamengo voltar a jogar na Libertadores e ir à altitude de La Paz jogar contra o Bolívar. O Flamengo pega agora o Atlético Goianiense na estreia do Campeonato Brasileiro neste domingo às 4 da tarde. Depois joga contra o São Paulo na quarta-feira à noite, também no Maracanã. E enfrenta o Palmeiras no domingo, 4 da tarde, em São Paulo, no Allianz Parque. Antes da viagem da quarta-feira, né, provavelmente o Flamengo vai na terça, para La Paz jogar contra, ou na segunda até, para La Paz jogar na altitude contra o Bolívar. E é por isso que é importante entender. E aí quem está na comissão técnica talvez... Só para completar, Mansur, claro. Depois do Bolívar tem Botafogo. Isso. Clássico contra o Botafogo pelo Brasileirão. Por isso que é importante quem está na comissão técnica e tem acesso aos dados de desempenho físico do time, de fisiologia, de fim de tudo, para entender se o que se passou no segundo tempo tem apenas uma questão tática ou tem uma questão física dessa sequência recente. As 2 finais do estadual, a viagem para a Colômbia e esse jogo de hoje com uma necessidade de vitória com o primeiro tempo numa rotação muito alta. Porque a partir de agora, o nível de exigência só aumenta. Você vai subindo uma ladeira de exigência. O Atlético Goianiense jogando no Serra Dourada. É verdade. Tudo bem, um time que veio da Série B. Mas tá de 14 vitórias seguidas, mas com o Jair Ventura. Que vem de título estadual. Título passando por cima do Vila Nova. Depois você tem São Paulo e você tem Palmeiras a cada 3 dias. Antes de voltar à Libertadores. Que se não começa naturalmente bem, claro, você traz uma carga de pressão. Claro. E ainda mais num Flamengo que, para pensar em Campeonato Brasileiro, insisto no tema, vai precisar pontuar muito nas 9 primeiras rodadas antes da saída dos jogadores da Copa América. Porque aí você vai ter um elenco muito mais escasso para trabalhar. O que poderia trazer algo fisicamente, se a gente for aqui imaginar, que a gente não tem ideia, se tivesse realmente tido uma carga nesses 10 dias de data FIFA, visando muito mais o futuro do que propriamente esses jogos agora, que eu não acredito pela capacidade deles e pela pré-temporada que o Flamengo fez, Mansur, né, Felipe? Eles tiveram realmente esse tempo, então tem todo o controle, tanto que a gente falou, poxa vida, o Flamengo está jogando de uma maneira muito mais homogênea fisicamente, só que isso caiu realmente. Pode ser pelo momento, pelos adversários, mas eu não acredito que um desgaste físico possa ser explicação, a não ser que tivesse tido uma carga realmente grande lá e você tivesse tendo que pagar um pouco o preço aqui, que eu não acredito. Porque, como o Mansur bem ressaltou, os jogos contra o Nova Iguaçu foram quase em ritmo de treino ali. Depois que fez 3-0 no primeiro jogo, é possível controlar um pouco mais o desgaste. Esses últimos 4 jogos Alex, foi mesmo tudo, estando em campo, né? Foi tudo, lógico que totalmente, mas você percebe que às vezes não é por cansaço, é realmente pelo adversário e é você que coloca esse ritmo, esse limite, vamos dizer, né? E o Flamengo parece que não conseguiu fazer diferente. Parece que eu sei que eu vou ganhar, né? Eu não preciso fazer a minha força total para ganhar, porque eu sei que o jogo naturalmente vai caminhar para isso. A gente fala da altitude, né? Mas parece que todos os 2 jogos com o Nova Iguaçu foi na altitude também, com o Palestino também, né? Porque teve a mesma característica física, né? Emocional, dizendo, né? A classificação do grupo está aqui, né? O Flamengo tem 4 pontos, Bolívar 3, Bolívar e Milionários ainda vão jogar nessa rodada, né? Então tem um jogo a menos, o Milionários tem 1, o Palestino 2 jogos, nenhuma vitória, um 4-0 e agora um 2-0 contra nos seus primeiros jogos do campeonato da Libertadores. O que projetar para esse início de Brasileirão? Porque é uma tabela difícil para o Flamengo, né? Se a gente for pensar nesses adversários, largar bem é importante, mas não é fácil
pelos jogos que tem, né? Atlético fora, São Paulo no Maracanã e Palmeiras fora. Isso. Uma largada difícil. Uma largada difícil. Agora, só uma informação aqui que o Eric Faria acabou de me mandar, que o Flamengo vai ficar em Santa Cruz de la Sierra pro jogo lá vai no dia, de La Paz. vai pouco antes do jogo. Vai um pouco antes do jogo apenas. Normalmente é o protocolo para La Paz. O Fábio Maceridian costuma adotar. Isso. Ele defende que quando é uma altitude mais baixa como Quito, vale a pena você treinar. Em cima da hora do jogo, né? Quando é Quito, até 2.800, vale a pena você... La Paz que é mais alto. Como o dano ao corpo, dano físico da permanência é bem menor, o ganho com o treino técnico no local, para você se acostumar com a velocidade da bola, com a parte técnica do jogo, compensa. Agora, em La Paz não, a permanência lá gera uma possibilidade dos efeitos da altitude agirem mais após as 6 horas de permanência na cidade, e aí o recomendável é você jogar o jogo antes de completar essas 6 horas de permanência, que você, em tese, pode reduzir o problema. Alex, quando você jogava, quando você pegava a tabela do Campeonato Brasileiro, você preferia começar com 3 jogos teoricamente mais acessíveis ou já começar na pedreira assim com um jogo fora de casa contra o Atlético Goianiense e depois 2 clássicos aí contra São Paulo e Palmeiras? Pergunta assim difícil. Lógico que a gente falando de teoricamente adversários mais fracos para você começar melhor, teoricamente ele tem um lado bom, mas tem um risco também alto. Mas o time, eu fiquei meio preocupado com o time tem que melhorar um pouco. O segundo tempo nosso não foi bom nem um pouco, não foi bom. O sistema defensivo praticamente não existiu. Cara, e a gente precisava fazer saldo de gol, né? Lembrando que o próximo jogo é contra o Bolívar lá na altitude. E eles ganharam de 4-0 desse time na casa do Palestino. Então eles já estão com um saldo de 2. Vão jogar amanhã. E se a gente não conseguir um resultado positivo lá na Bolívia, que seja pelo menos um empate, se a gente de tudo perder lá, para classificar em primeiro vai dar trabalho, né? Porque nós precisávamos de ter feito saldo de gol. Mas é isso aí, Mas é isso aí. Valeu. Amanhã a gente faz uma análise mais profunda do jogo. Se inscreva no canal e deixa o joinha. Até mais.